Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, o capítulo 16 do Evangelho escrito por Mateus. Mateus 16. Nós vamos dar início no versículo 13 até o final. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque teu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, e não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Queridos irmãos, aqui Mateus descreve estas ocorrências que aconteceram com o Senhor Jesus durante o seu ministério ou a sua missão. E ele escreve aqui, irmãos, de um modo bem compreensível o que havia acontecido com ele. Mas isso que nós lemos é porque antes, ou seja, no parágrafo anterior, ele tinha falado sobre o fermento dos fariseus. E os fariseus, os saduceus, para tentarem o Senhor, pediram a ele que mostrasse-lhes um sinal do céu. Ele disse: quando é chegada a tarde, vocês dizem haverá bom tempo, porque o céu está rubro, está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Aí ele
Fala, irmãos, abertamente àquelas pessoas. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal descerá, senão o do profeta Jonas. Mas os discípulos, ouvindo isto, irmãos, ficaram sem entender o que o Senhor Jesus queria dizer. E o Senhor então disse para eles que tomasse cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tomasse cuidado. Aí um deles disse, acho que ele está falando isso porque nós esquecemos de trazer pão, eles estavam num barco. Esquecemos de trazer pão, por isso que ele está falando assim. Mas ele falou, não é o pão não que vocês estão pensando, porque quando acabou não tinha pão, e vocês o pouquinho que tinham, multipliquei, comeram 4 ou 5 mil pessoas, e aqueles peixinhos também ainda sobrou. Vocês não conseguem entender o que eu estou falando? Eu não estou falando do fermento do pão, mas estou falando da doutrina dos fariseus, dos ensinos, dos conselhos, da heresia doutrinária que os fariseus e saduceus trazem e podem contaminar vocês. É disso que eu falo. Então esse era o tema que ele vinha tratando com os discípulos, irmãos, fazendo-os compreender e haver ter cuidado para não se contaminar com coisas contrárias que falavam já naquele tempo, porque a oposição às obras do Senhor sempre existiram. Mesmo nos dias do Senhor Jesus. E pessoas que queriam deturpar aquilo que o Senhor Jesus ensinava, mostrando coisas antigas da lei como deveres que tinham que cumprir. E o Senhor, então, olhando aquilo, ficou pensando, acho que eles não entenderam, não conheceram quem eu sou. Porque se eles soubessem quem eu sou, certamente não fariam dessa maneira. E pensando nisso, ele, quando estavam chegando nas partes de Cesareia de Filipe, estava próximo desse lugar, ele perguntou aos discípulos, quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Quem que eles acham que será o Filho do Homem? O Filho do Homem era o Filho de Deus. Eles disseram, referindo-se a ele, uns falam que tu és que será um João Batista que veio aí, outros dizem que será Elias, e até outros falam que será Jeremias ou um dos profetas. É essa a coisa que anda aí na cabeça dessa gente toda. Eles ficam olhando e falam, deve ser João Batista que foi morto e ressuscitou, o Elias e assim por diante. Aí ele pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Ninguém abria a boca, aí Pedro abriu a boca e disse com toda a certeza, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus, ouvindo isso, ele deu uma resposta, até de certa forma, elogiando a Pedro. E disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas. Porque o não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E Pedro, ouvindo isso, ficou feliz, porque ele pensou, meu Deus, então Deus já está usando de mim para falar com o filho dele, não é? E dizer exatamente o que ele queria ouvir. Porque ninguém tinha coragem de falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas ele, inspirado pelo Espírito de Deus, abriu a sua boca e falou assim. E o Senhor Jesus gostou de ouvir isso. Até disse para ele, por causa dele ter sido usado pelo Senhor. Então, isso significava que o Espírito de Deus havia o tomado. Nessa condição, disse então, você é Pedro, que quer dizer pedra. Mas sobre esta pedra, que era ele, Jesus, não diz sobre essa pedra que é você, sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, queridos irmãos, aqui ficou estabelecido o fundamento desta bendita obra, edificada nesta pedra ou nesta rocha, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós não estamos edificados sobre Pedro,
como diz a igreja primitiva, que se deturpou ao longo dos séculos, e hoje há uma igreja voltada a ele, o apóstolo Pedro, como sendo ele a chave do reino dos céus. E a chave do reino dos céus é a palavra de Deus. E ali o Senhor ia colocar na boca de Pedro, então dava para ele a chave do reino. A palavra de Deus, irmãos, é a chave que abre a porta para a nossa salvação em Jesus Cristo. De modo que aqui o Senhor Jesus avisava então que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Em outras palavras, as heresias que vão surgir ao longo da história não vão destruir, não vão prevalecer contra a minha obra, contra o meu povo. Então vocês vão ser atribulados. Ainda cantamos agora há pouco. Vós na verdade chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Por quê? Porque esta luta, esta peleja que sempre aconteceram nos dias do Senhor Jesus, várias delas, e com os apóstolos, continua hoje também esta oposição, esta força para nos fazer errar. E ela se manifestou logo em seguida. Meus irmãos, vejam que nem Pedro conseguiu escapar deste mal. Porque ele, havendo dito isso aqui para o Senhor Jesus, dado essa resposta tão santa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus usou dele. E ele ficou feliz, porque Deus tinha usado dele. E os outros discípulos juntos sabiam que em Pedro estava algo, porque o Senhor falou que nele, ia estar a chave do reino, o dom da palavra para pregá-la. Pregar a abertura da graça para a salvação. E ele então, sabendo disto, já ficou assim, de certa forma, exaltado perante os demais. Mas chega um pouquinho mais para frente, o Senhor Jesus, então, descrevendo que para que esta obra tivesse o seu início, seria necessário sofrer, padecer, ser entregue na mão dos pecadores, até ser morto. Mas ao terceiro dia ele tinha que ressuscitar, porque era plano de Deus. Só que Pedro, ouvindo isso, não gostou da ideia. Como não é possível? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele achou que de fato era. E Deus me revelou isso, agora vem dizer que vai morrer, então vai acabar tudo em nada. Morre ele e nós o que vamos fazer? Chamou o Senhor de lado e falou: Senhor, nada disso acontecerá, de maneira nenhuma. E começou a repreender o Senhor, entendendo que o Senhor estava depressivo, assim no momento de fraqueza. Acho que eu vou desistir, acho que ele vai desistir porque ele vai morrer. E ele quis dar um ânimo, mas não era ele que há pouco tempo Deus falou na sua boca, agora Satanás fala na sua boca. Os irmãos estão percebendo, irmãos, como nós somos expostos, corremos o perigo e de repente, servindo ao Senhor e crescer um pouquinho, Deus se afasta e vem o adversário e dá um golpe na pessoa. A boca que agora há pouco confessou o nome do Senhor, vem se opor à obra salvadora em Jesus Cristo e recebe essa resposta: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Os irmãos estão percebendo, irmãos, o perigo que nós corremos, todos, aqui também para pregar a palavra, também é perigoso, porque aquilo que fala na nossa boca, se nós nos volvermos contra o Senhor, em alguma heresia, em algum princípio fora da doutrina de Cristo, outro espírito pode falar na nossa boca, mas a oração da igreja e a comunhão do povo nos ajudará a estarmos guardados sob o sangue do Senhor Jesus, para que nunca espírito estranho tome a nossa boca. Mas os dias estão ficando maus, perigosos, e o povo não pense que é só congregar e está muito bom. Há que se congregar, mas há que se consagrar a Deus. Consagração é entrega.
entrega de corpo e alma ao Senhor, para que outro espírito não fale na nossa boca. Bendito seja Deus. E não é só na boca de quem prega, na boca de quem ora, na boca de quem chama o hino, na boca de quem profetiza por aí, na boca de quem dá conselho. Quantos conselhos contrários pessoas vêm falar conosco que alguém falou, não é isso? Irmão, mas me falaram, uma irmã me falou que é assim, assim. Outro diz, um irmão me disse que é deste jeito. E quando nós vamos olhar, irmãos, é um conselho não vindo de Deus. Deus guarde os nossos lábios e que a unção do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Bendito seja o Senhor. Aí o Senhor, depois de tudo isso aí, que viu que Pedro tomou esse golpe tão duro, ele abaixou a cabeça, ficou envergonhado porque os outros 11 estavam juntos. Imagine, irmãos, ele pensando que o Senhor Jesus fosse voltar e dizer, Pedro, você tem razão, hein? Acho que eu vou declinar disso aí. Sofrer tanto por quê? Você tem razão. Mas o plano dele era este que está acontecendo aqui hoje. É para que nós estivéssemos hoje aqui na condição de salvos pela fé em Jesus Cristo. Porque se ele não cumprisse a obra na cruz, nenhum de nós estaria aqui hoje. Mas nós estamos porque ele não deu confiança ao que Pedro falou, e nem alguns outros que andaram aconselhando. Ele foi, cumpriu a missão, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Bendito seja o Senhor. Mas aí, ele vendo assim que Pedro podia ir a menos, ele fala aqui, dá mais uma dose para ele beber. Ele diz assim, olha, se alguém quiser vir após mim, me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Já estava indicando a Pedro, ó Pedro, se você morrer por minha causa, você vai estar salvando a tua alma. Mas nós não queremos sofrer nada, irmãos. Qualquer coisinha que se levanta em nossa vida, nós não gostamos. Meu Deus, não é possível que me aconteça isso. Outra vez esta prova, outra vez esta luta, mais uma queda, mais um aperto, mais uma doença, mais um sofrimento, mais uma humilhação. Eu vou desistir. Se você melhorar a tua vida, escapando do plano de Deus, você estará lançando a tua vida fora. Mas se tu disseres, Senhor, cumpra em mim a tua palavra, tu estarás ganhando a tua vida perante o Senhor. É verdade, irmãos, que ninguém gosta de contrariedade. Tem pessoas que, falando agora na igreja, às vezes por causa de um lugar, e alguém chegou primeiro e sentou ali, ela estava acostumada a sentar, pronto, estragou o dia, estragou o culto. E tantas outras coisinhas ínfimas que acontecem, que a pessoa já vem a mim, acho que eu não vou mais. Se for desse jeito, eu desisto. Se for assim, eu não aguento. Ai, irmãos, não sejam essas pequenas heresias suficientes para te abater. Coloca a cruz nos teus ombros, segue o Senhor. E tem muitos irmãos que acham que a cruz é muito pesada. Não quer sofrer por nada. Mas o Senhor disse, aquele que deixar tudo por mim, ou se não deixar tudo por mim, também não é digno de mim. Nós estamos aqui. Quantos irmãos já têm padecido situações adversas, humilhantes, dores e tanta coisa? E dá a impressão que aquele irmão não aguenta. Daí um pouquinho ele está aqui congregando. Por quê? Não posso deixar de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque eu preciso carregar a minha cruz. E hoje, os irmãos, vejam que para o Senhor Jesus, no momento mais difícil que ele não aguentava carregar a cruz, estava tudo machucado, sem força, perdendo a água do corpo, o sangue, que
que ao longo do trecho que ele tinha que subir até o lugar da caveira, não é, onde ele seria crucificado, era longe. E ele arrastando aquela coisa de madeira pesada e apanhando ainda. Aí aparece um e chega e ajuda ele a carregar a sua cruz. Deus sempre terá alguém que nos ajude a levar a nossa carga, irmãos. Mas não precisa correr e jogá-la no chão, não. Suporte, porque se você está hoje sofrendo, querendo desistir por alguma situação, não desista. Vai devagarinho, que na hora que você achar que não aguenta mais, o Senhor mandará um ajudante na tua vida. Bendito seja Deus. Porque ninguém tem força para fazer tudo sozinho, irmãos. Às vezes nós vemos um irmão crente aí, tantos anos, pensa, você é feliz. Acho que não tem nem prova ser irmão e ser irmão, não é? Não é, que a hora que a coisa apertou demais, ele achou que não dava mais, ele mandou lá um Simão para ajudá-lo. E veio lá, lhe deu a mão, ele vem arrastando a sua cruzinha até chegar no lugar que o Senhor determinou. Hoje, irmão, o Senhor manda esta palavra para que ninguém deixe nenhuma heresia de perdição impedir ou deturpar a tua fé. Fiquemos firmes no Senhor, andemos nas pisadas de Cristo, ainda que muitas vezes tenhamos que passar por alguma situação, mas o Senhor, na hora mais difícil de Pedro, falou: Pedro, fique sabendo uma coisa, se alguém quiser vir após mim, você quer continuar andando comigo? Porque sabe que eu vou morrer, eu vou ser preso, vão me bater, vão me judiar de mim, vão me condenar e vão me matar. Mas você quer andar comigo? Se quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Essa grandeza que você tem aí, que agora que eu te repreendi, você não gostou, abaixou a cabeça, renuncie ao teu ego, o teu eu, e seja humilde. Porque se você for assim, ainda que eu seja morto e você me seguindo, morra também, mas você vai ser salvo. Olha, irmão, essa palavra aqui é alento para todos. Ainda que as coisas se apertem e fiquem difíceis, e nós sintamos dores e angústias e aflições, mas aquele que nos chamou hoje nos garante que nós temos que carregar a nossa cruz, mas ele nos ajudará a vencer. Então ele fala assim: o que adianta para um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Porque tudo que ele ganha fica aqui. É melhor renunciar-se a si mesmo, o seu ego, o seu eu, seu direito, a sua personalidade, seu gênio, o seu direito. Renuncia a tudo isso, irmão e irmã. Não fique lutando por coisas vãs e vis desta terra. Mantenha-se como mulher de Deus, como homem de Deus. Às vezes, irmãos, chega a irmã, vem conversar, como ainda aconteceu num dos cultos que eu estava fora daqui. Uma irmã que veio conversar comigo que quer largar do marido. A irmã: eu quero largar do meu marido. Mas por quê, irmã? Porque eu perdi a paciência, bati nele mesmo. Mas eu quero largar. Eu quis aconselhar, mas perguntei de onde ela era. Ela me disse, então eu passei o problema para o ancião que atende lá. Mas quer jogar a cruz fora. Às vezes o marido é a cruz que vai ajudar a mulher a ser salva. Às vezes a mulher é a cruz nas costas do marido para ele se salvar. E quer jogar fora. Quero largar dela, eu vou divorciar. Se você fizer isso, você jogou a cruz fora. E você deixa de servir ao Senhor. Aí você fica na mão, sozinho, sem mulher e sem a cruz. Então carrega a tua cruz, abraça a tua cruz, dá um beijo na tua cruz, porque ela vai te ajudar a se salvar. E a irmã também. O marido, você não aguenta mais o marido, abraça ele. Quem sabe a demonstração do teu amor para o teu marido vai fazer a cruz ficar mais leve um pouquinho. Filhos e tantos outros. Irmãos, vamos carregar a nossa cruz, porque esta é a única saída que tem. Jogar a cruz no chão e desistir, irmão, deixou de cumprir o que o Senhor nos deu. A única coisa de fazer é levar a nossa cruz. Porque disse aqui, o Filho do Homem vai vir agora com seus santos anjos e vai dar a cada um segundo as suas obras.
Aí depois, irmãos, olha o que ele fez. O Senhor já vai parar a palavra já. Mas olha o que o Senhor Jesus fez. Esse Pedro mesmo, que passou por tudo isso, que ele deu essa repreensão tão dura, aí ele falou para todos: vou falar uma coisa para vocês. Em verdade, é uma verdade que eu vou falar. E daqui entre vós, algum de vocês não vão morrer sem que vejam vir o Filho de Deus, o Filho do Homem no seu reino. Vocês acreditam nisso? Dizendo com os 12. Eles olhavam. De vocês, alguns vão ver isto. E eles pensavam: o que será que nós vamos ver? Passam uns dias, ele chamou Pedro, João e Tiago, que eram os três que mais estavam próximos dele, que sobressaíam mais pelo amor que tinha, apesar de sofrer também repreensões. Mas Pedro, vem aqui. João, você também, Tiago, os três. Vamos subir o monte comigo agora? Aí estavam dispostos, vão sair os quatro, o Senhor Jesus na frente e os três juntos, e anda, e sobe. Quando chegou lá no cume desse lugar aí do monte, eles não sabiam, conversando, mas não sabiam o que era. Aí o Senhor falou: fique aí um pouquinho. Ele se distanciou um pouquinho, eles olhando: o que será que ele vai falar para nós? Ele não falou nada. De repente ele foi branqueando, ficou resplandecente como o sol, como se fosse uma lâmpada dessa aí acesa. E desceram dois também, Moisés e Elias, e começaram a conversar com ele, com Jesus. Imagine, irmãos, eles estavam conversando sobre o reino dos céus, falando com Cristo na figura de glorificado, todo iluminado. E Pedro, ainda na sua boa vontade, mas difícil de acertar o que ele falava. Ô Senhor, chegou perto de toda aquela glória. O que é que a gente faz aqui, uma cabaninha para cada um? Senhor, para Moisés, para Elias. E está muito bom aqui. É bom que fiquemos todos aqui. Esqueceu até dos outros que estavam lá embaixo. Vamos fazer isso, a gente fica todos aqui. Tragou, irmãos, com a visão. Porque quando ele falou isso, subiram Moisés e Elias, voltaram para o céu e o Senhor voltou à normalidade. Por que ele fez isso? Porque Pedro, apesar de tudo, aceitou a proposta. Vou carregar minha cruz, apesar dos erros que eu fiz, mas eu vou carregar minha cruz e vou seguir o Senhor. Aceitando os três a proposta do Senhor e segui-lo, o Senhor convidou para subir no monte e mostrar a sua glória. É mandado aceitar a palavra de Deus. Quem sabe uma hora, um dia ou uma noite, o Senhor te convide para entrar numa plena comunhão com Ele e ver um pouquinho da sua glória. Porque tem gente que já passou por isso, irmãos. Tem irmãos nossos, irmãs, que já aconteceu isso. E num momento de consagração a Deus, de santificação, de repente a presença de Deus veio, ele foi tomado. Isso aconteceu com Paulo. Paulo estava assim, de repente o Senhor gostou tanto dele que veio, tirou ele, não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo, levou até no paraíso e mostrou coisas inefáveis. Será que o Senhor não pode mostrar alguém que está aqui hoje, ouvindo esta palavra e querendo se consagrar a Deus? Não precisa te levar no terceiro céu e no paraíso, mas se Ele te levar a uma glória que você fique ali ajoelhado, desfrutando da beleza e dos sentimentos da glória de Deus, será um grande bem que Deus possa fazer com alguns que aqui estão, irmãos. É a palavra desta noite. Se aceitarmos carregar a nossa cruz e seguir ao Senhor, de repente o Senhor pode convidar alguém para subir na comunhão e encontrá-lo em grande manifestação da sua presença. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.